escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos e amigos, bom dia. Na quinta-feira passada foi o dia do professor e eu quero parabenizar todos os professores que me ouvem, inclusive os professores da escola dominical, desejando que Deus os abençoe rica e poderosamente nessa importante missão que é o de ensinar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a regeneração. Essa lição faz parte da revista Expressão, da editora Cultura Cristã. Essa revista ela tem 13 estudos bíblicos com um tema geral, a essência da fé. Iniciando o nosso estudo, eu quero invocar a presença de Deus, que Ele esteja falando aos nossos corações nesta manhã. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor cuida das nossas vidas, nós te louvamos porque, apesar de o Senhor ser um Deus todo-poderoso, o Senhor vem ao nosso encontro e fala conosco. Nós queremos te adorar, te louvar, glorificar o teu nome. E nesta hora pedimos, Pai, que essa lição possa falar ao nosso coração de acordo com a tua vontade. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 7, que eu vou fazer a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos aprender nessa lição que a regeneração é um ato soberano de Deus através do Espírito Santo. Nesse ato é implantada a vida para que o coração morto comece a pulsar espiritualmente e se tornar vivo em direção a Deus. Algumas considerações sobre a lição. A regeneração é a expressão da riqueza e da misericórdia de Deus. É também a manifestação do grande amor de Deus por nós. Esse amor de Deus é por sua vontade própria. Nada tem a ver com o nosso mérito, com o nosso esforço ou com a nossa capacidade. Como introdução, eu afirmo que a regeneração, no sentido mais amplo, indica a restauração final da criação, que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade, vos digo que vós, os que me seguisse, quando
na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O nosso estudo tratará da regeneração no sentido mais restrito. Vamos estudar a implantação da vida espiritual, o novo nascimento. É um ato exclusivo de Deus. É a nova vida em Cristo. Essa nova vida é implantada pelo Espírito Santo e se manifestará produzindo transformação na pessoa. A pessoa humana vive a morte espiritual. E agora eu releio Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo afirma que a pessoa humana está morta em seus delitos e pecados, ou seja, ela está fisicamente viva e espiritualmente morta para a vida em Cristo. Ela vive em servidão do pecado, ou seja, passando a vida cometendo o pecado, escrava do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado, totalmente incapacitada e sem força para dar um passo em direção a Deus. Essa pessoa não consegue ir em direção a Deus. Ela está inclinada para o curso desse mundo, para o diabo, que é o príncipe da potestade do ar, e também para as inclinações da carne. É viva, está viva, mas em estado de morte espiritual. O seu coração, referido na Bíblia como o centro da vontade humana, é corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Observe o termo pesado, desesperadamente corrupto. Como um cadáver não pode dar vida biológica a si mesmo, essa pessoa humana também não consegue dar vida espiritual a si mesmo. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? E também Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem não regenerado não consegue mudar a si mesmo, porque lhes faltam as condições para crer. É a triste situação do ser humano. Somente Deus pode dar vida espiritual. Unicamente Deus pode mudar esse estado do pecador. Deus age, então, despertando os mortos. Eu também vou reler Efésios capítulo 2, os versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aprendemos por esses versículos que a regeneração é o ato divino pelo qual Deus, rico em misericórdia, implanta vida juntamente com Cristo da pessoa que estava
espiritualmente morta. É o ato instantâneo de Deus de dar vida ao morto. Não é um processo. Observe o texto bíblico. Nos deu vida. Alguém estava morto e Deus deu vida. A regeneração acontece de uma vez por todas, diferente dos frutos da conversão que aparecem aos poucos. Não existe meio vivo e também não existe meio regenerado. Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele estava morto há 4 dias. Seu sepultamento incluía uma grande pedra, mortalha e muito pranto por parte dos parentes e amigos. Jesus ordenou: Lázaro, vem para fora. E no mesmo instante, ele saiu do túmulo. O apóstolo João relata o que aconteceu em seguida. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O versículo bíblico afirma: saiu aquele que estivera morto. Ele voltou à vida instantaneamente. Na regeneração também é assim, acontece instantaneamente. Só Jesus tem essa voz de poder que consegue penetrar nos ouvidos de um morto e fazê-lo ouvir. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24 e 25. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Todos nós estávamos mortos, mas a voz de Deus, por meio do Evangelho, penetrou em nossos ouvidos. Assim, tornamo-nos vivos e dessa maneira fomos regenerados. Agora vamos compreender o poder da palavra de Deus. A regeneração acontece por meio da palavra de Deus. É pela pregação da sua palavra que Deus implanta vida espiritual. As pessoas ouvem a voz de Deus e se tornam vivas. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Paulo pregou na cidade de Filipos e aconteceu a conversão de Lídia. Atos capítulo 16, versículos 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Enquanto Paulo pregava, Deus abriu o coração de Lídia para aceitar as coisas que Paulo dizia. Isso é regeneração. E geralmente é assim que ela acontece. Enquanto alguns estão ouvindo a palavra, Deus faz sua voz penetrar nos ouvidos mortos e implanta a vida espiritual. A fé é o resultado da regeneração. O teólogo Roberto Charles Sproul afirma: por causa da escravidão moral do pecador não regenerado, esse não pode ter fé até que tenha sido mudado interiormente pela obra operante do Espírito Santo. A fé é fruto da regeneração, não a sua causa. A regeneração é um milagre maravilhoso e explica porque às vezes 2 pessoas ouvem a mesma pregação e apenas uma se converte, somente uma recebe vida. É um ato divino. Ser gerado por Deus é uma atitude
que parte do querer de Deus. Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É claro que isso pode se dar em várias situações, como por exemplo no culto público, em casa, meditando na palavra de Deus, no estudo bíblico, ou seja, nas mais diferentes oportunidades. Também o apóstolo Pedro escreve sobre essa verdade. 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ordinariamente, Deus age pela sua palavra, mas não significa que ele precise da palavra para implantar vida nas pessoas. Deus pode implantar a vida do modo como ele quiser. A palavra é pregada, o Espírito Santo age na vida do ouvinte, fazendo com que ele entenda a palavra e então implanta o princípio de vida que se desenvolverá até se expressar em conversão e mudança de atitude. A pregação da palavra é muito importante. A pregação é feita até para aqueles que não podem ouvir, porque é Deus quem vai abrir os ouvidos das pessoas. Vocês se lembram das palavras de poder de Jesus ao paralítico em Mateus 9,6? Eu vou ler. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A ordem de Jesus é a própria cura. Agora ele podia levantar e carregar o leito. Por meio da pregação, Deus concede no pecador, ou ao pecador morto, a capacidade de viver e deixar os seus pecados. O pecador vai nascer do alto. Jesus foi procurado por Nicodemos, mestre Israel, um importante líder religioso, doutor da lei, membro do Sinédrio, importante lá na nação judaica, e deu a seguinte resposta para ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo também pode significar, a partir da língua grega, nascer do alto. Nascer do alto, afirmado por Jesus, se refere ao nascimento do céu, ao contrário do nascimento natural, que é da terra e que já havia acontecido. Assim como os pais geram filhos, o crente precisa ser gerado. Jesus ainda explicou a Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água aqui pode significar batismo, pregação, ou ter o sentido de purificação do Antigo Testamento. O Espírito Santo é certamente o agente da regeneração. É o autor divino do nascimento espiritual de uma pessoa. O novo nascimento é uma obra divina realizada pelo Espírito Santo no interior do crente e nesse sentido de concepção espiritual. O novo nascimento é sinônimo de regeneração. A vida implantada do alto é que possibilita a verdadeira conversão pela fé. MacGregor Wright usa as seguintes palavras: uma vez soberanamente regenerada, a alma responde voluntariamente com fé salvadora à ordem de Deus de arrepender-se e crer no Evangelho, mas não antes. Somente aqueles que foram nascidos do alto é que podem ver o reino. Entenda a prioridade da regeneração. A regeneração é a primeira coisa que acontece
no processo em que se evidencia a salvação de uma pessoa. A origem desse processo está na eternidade, na eleição. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus resolve cumprir na vida de uma pessoa o seu propósito estabelecido na eleição. Deus implanta um princípio de vida que se desenvolverá, capacitando a pessoa a responder com arrependimento e fé o que entendemos por conversão. Alguns teólogos reformados entendem que a regeneração e a vocação eficaz são a mesma coisa. Mas se não forem a mesma coisa, poderemos dizer que são difíceis de distinguir. Vejamos como acontece. A regeneração dá vida e possibilita a conversão, conduzindo a uma vida de santificação. A vocação eficaz é um chamado irresistível a uma vida de comunhão com Cristo. Talvez a diferença seja que quando falamos em vocação eficaz, estamos focalizando mais no chamado divino. E quando falamos em regeneração, estamos falando de algo que acontece dentro do homem. A regeneração não deve ser confundida com conversão, pois a conversão vem depois da regeneração. A regeneração é o que possibilita a conversão. A conversão é a manifestação visível de que a regeneração aconteceu. Eu vou repetir. A conversão é a manifestação visível de que a regeneração aconteceu. Quando afirmamos que a pessoa convertida é regenerada, o que se tem em mente é que, para converter, ela precisa ser regenerada. A regeneração é uma obra sobrenatural de Deus. É o dom da graça de Deus. O homem não consegue produzir e nem participar. MacGregor Wright diz que a regeneração é um ato instantâneo, acontecendo na região do subconsciente, do mais íntimo do coração, e é, portanto, não experiencial. Podemos saber depois que ela acontece, mas nunca poderemos ter certeza do momento exato quando ela acontece. Conseguimos ver com alguma precisão quando a conversão ocorre, pois a conversão se revela em arrependimento e fé, e muitas vezes produz efeitos emocionais. Mas a regeneração é uma experiência impossível de ser sentida ou percebida. Saberemos dela depois que já tiver acontecido, pelos frutos que sobrevirão. Vamos agora para a conclusão. A regeneração é o ato divino pelo qual é implantada vida em quem estava espiritualmente morto. A regeneração é uma obra invisível aos olhos humanos e totalmente realizada por Deus por meio do Espírito Santo. Acontece mediante a pregação da palavra de Deus. É um ato soberano de Deus, único, motivado por seu amor e misericórdia. Aplicando essa nossa lição, devemos louvar a Deus pelo fato dele nos dar vida, estando nós mortos espiritualmente. Devemos também levar o Evangelho aos que não o conhecem, para que pela pregação da palavra recebam também o chamado interior de Deus. Ao nosso Deus seja toda a glória. Amém, irmãos?